Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Escola Online. Nessa videoaula, nós vamos resolver as atividades da semana 3 e da semana 4 do volume 6 do segundo ano do ensino médio do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. O tema da semana 3 é seção transversal de um prisma. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito. Nos siga nas redes sociais e acesse a nossa plataforma www.plataformaonline.com.br. Eu sou a professora Liliane, da Escola Online, e depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, pessoal, o que é uma seção transversal de um prisma? Eu coloquei aqui dois exemplos, um prisma pentagonal e um prisma retangular. Imagina só que você tem um plano paralelo à base, ok? Se nós cortarmos esse prisma, nós vamos obter uma região que é comum ao plano e ao prisma. Essa região, ela é exatamente a seção. E a seção transversal, ela é congruente. O que é uma figura congruente? Uma figura congruente, ela tem a mesma forma e tem a mesma medida. Então, a seção transversal, ela é congruente à base de um prisma, beleza? Observe que aqui, olha, a base é um retângulo, então essa seção aqui também é um retângulo, ok? A base é um pentágono, então essa seção aqui também é um pentágono, ok? Atividade 1. Fala o seguinte, dois planos interceptam um cilindro circular de altura h, determinando duas seções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. As duas seções obtidas desse cilindro são... Bom, gente, vamos lá. Olha aqui a figura do cilindro. Eu representei aqui, olha, o plano, tá? Representei aqui uma seção. Lembra que eu acabei de falar? A seção transversal, ela vai ser congruente à base, ok? Como é um cilindro, a base é o quê? Um círculo, ok? E como são duas seções, né? E esses planos, eles são paralelos, então significa que são dois círculos congruentes às suas bases, beleza? Não pode ser a letra B, porque duas regiões poligonais congruentes às suas bases, isso aqui é um círculo, não é isso? Não é um polígono. Dois círculos congruentes, cujas áreas são 1/3 da área de uma de suas bases? Não. Se as figuras são congruentes, então elas têm a mesma área, beleza? Dois círculos congruentes, cujos perímetros são 1/3 do perímetro de uma de suas bases. Isso aqui também é falso, né? Se elas têm o mesmo tamanho, então elas têm o mesmo perímetro. Duas regiões poligonais congruentes. Não é um polígono, é um círculo. Beleza? Então, a resposta aí é a letra A. Bom, minha gente, atividade 2. Dois planos interceptam um prisma de altura h, determinando duas seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. As duas seções obtidas desse prisma são... Bom, primeira coisa, é um prisma, beleza? Não é um cilindro. Então, não pode ser um círculo a base, ok? Ele não falou que base é.
Mas pode ser um retângulo, não é isso? Pode ser um triângulo, ou um pentágono, ou um hexágono, tá certo? Vai ser o quê? Regiões poligonais, congruentes, iguais às suas bases, têm a mesma forma e a mesma medida, ok? A resposta correta é a letra B. A letra C não pode ser porque ele falou que a área seria um terço da área de uma de suas bases. Conforme eu disse na atividade 1, a área precisa ser a mesma, se tem o mesmo tamanho, a mesma forma, ok? O perímetro também, a letra D não pode ser porque ele fala aqui que é círculo, né? E a letra E não pode ser porque o perímetro também precisa ser igual, beleza? Então a resposta correta é a letra B de bom. Atividade 3. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos de suas bases. A seção resultante é representada por um... Qual que é a base desse prisma, minha gente? É um hexágono. Então, a seção transversal também vai ser um hexágono, beleza? Atividade 4. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são, respectivamente. Bom, minha gente, a seção, né, do cilindro vai ser um círculo, beleza? E o prisma, ele é de base o quê? Quadrada. Então, a seção vai ser um quadrado. Na letra A, ele fala o seguinte: um círculo cuja medida do raio é menor do que a medida do raio da base. Nem vou terminar de ler. Por quê? Porque a figura tem que ser congruente, ok? Tem que ter a mesma forma e a mesma medida. Um círculo cuja medida do raio é menor, nem vou terminar de ler, não pode ser. Letra C, um círculo cuja medida do raio é maior, já era, isso aqui tá fora. Letra D, um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. Ó, então, beleza. E um quadrado cuja medida do lado é menor, não pode. Tem que ser tudo igual. Letra E, um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro e um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse prisma. Então, a resposta correta aí é a letra E. Beleza, pessoal? Bom, minha gente, vamos aí para a semana 4 agora. O tema da semana 4 é planificação da superfície de um sólido geométrico. Bom, gente, planificar um sólido geométrico é uma forma, né? É uma maneira que nós temos de representar uma figura que é tridimensional em um plano. Eu coloquei aqui, olha, o exemplo da planificação de um prisma hexagonal regular. Presta atenção, eu tenho que observar quem são as faces, tá? Observe que no prisma as faces são retangulares, ok? Como tem, no caso aqui é um hexágono, né? Então eu tenho 6 faces retangulares. Então olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho a base, olha, as bases, né? Que são o quê? Hexágonos. Olha, 1, 2, beleza? Olha aqui a planificação do cilindro, tá? Aqui são as bases, né, do cilindro. Imagina só, minha gente, que isso aqui é uma folha de papel enrolada, tá? Se a gente cortar isso aqui e esticar essa folha, nós obtemos o quê? Um retângulo, beleza? O cone, gente, olha aí, a casquinha de sorvete, não é isso? Imagina só, se você pega uma tesoura, imagina que isso aqui é um papel, tá? Pega uma tesoura e corta. Se você abrir esse papel, você vai obter essa forma aqui, que é a forma de um setor circular. E a base do cone
é circular, beleza? E aqui eu coloquei a planificação desse paralelepípedo, beleza? Bom, vamos à atividade 1. Esta figura representa a planificação de uma figura tridimensional. A figura tridimensional que tem essa planificação é... Bom, minha gente, observe aqui uma coisa. Eu tenho aqui o quê? Retângulos, certo? Se eu tenho retângulos, então eu vou ter o quê? Um prisma. Porque a característica do prisma é essa. As faces laterais são retangulares. A base pode ser qualquer uma, pode ser triangular, pode ser pentagonal, hexagonal, quadrangular, retangular, ok? Mas as faces laterais vão ter sempre o formato de retângulo. Então, a letra A, ele colocou aqui uma pirâmide. A pirâmide, as faces laterais da pirâmide são triangulares. Então, não pode ser uma pirâmide. A letra B, um prisma hexagonal. Conta aqui para mim, isso aqui é um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. Eu tenho um hexágono. Então, a resposta correta é a letra B. Não pode ser a letra C, porque aqui está um pentágono. Atividade 2. Na figura está representado um cone circular reto, fechado embaixo. Uma planificação desse cone está representada em... Eu já até mostrei, né, lá no início. Eu falei para vocês que a planificação do cone vai ser um setor circular, né, e um círculo, que seria a base do cone. Então, a resposta correta é a letra B de bom. Atividade 3. Considere um cilindro de base circular. As figuras a seguir podem ou não ser planificações desse prisma. Na verdade, é um cilindro, tá? Aqui ele colocou prisma, tá? Mas fica aí a correção desse cilindro. Verifique. Então, a primeira, olha só. Eu tenho um retângulo, ok? E 2 círculos, né? Seriam as bases. Se a gente, aquilo que eu falei da paradinha da folha lá, ó. Imagina aí uma folha enrolada, né? Se você cortar e abrir essa folha, você vai ter o formato de um retângulo, ok? Então, a primeira é verdadeira. A segunda vai ser falsa. Embora eu tenha aqui um retângulo e 2 círculos, o que acontece? Os círculos estão do mesmo lado. Não tem como eu montar um cilindro com 2 círculos do mesmo lado. Aqui na de cá, a base de cá vai ficar com um buraco, beleza? Então, não pode. Então, aqui é falso. E a terceira também, né, gente, é falsa. Não tem nem o que dizer dessa planificação aqui. Então, ficou verdadeiro, falso e falso. A letra correta é a letra C. Atividade 4. Considere um prisma regular de base pentagonal. As figuras a seguir podem ou não ser planificações desse prisma. Verifique. Bom, minha gente, olha aí. Eu tenho um prisma cuja base é um pentágono, ok? Então, tem que ter 5 retângulos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 e 2 pentágonos. A primeira é verdade. A segunda, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 pentágonos. Eu consigo montar um pentágono do jeitão que está aqui? Com essa planificação? Consigo. Eles estão em lados diferentes. Então, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, os pentágonos estão do mesmo lado. Então, isso daqui é o quê? Falso. Então, a resposta correta é a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Atividade 5. Em um jogo entre 2 jogadores, tem as seguintes regras. Primeira, o primeiro jogador pensa em uma forma geométrica, desenha apenas uma parte da forma e fornece uma dica para que o segundo jogador termine o desenho. Segundo, se o segundo jogador conseguir concluir o desenho, ganha um ponto.
Caso contrário, quem ganha um ponto é o primeiro jogador. Dois amigos, Alberto e Dora, estão jogando o referido jogo. Alberto desenhou a figura a seguir e deu a seguinte dica a Dora. Então, aí, olha só, ele desenhou um pentágono, beleza? E ele deu a seguinte dica. A forma em que pensei é a planificação de um prisma reto. Dora completou o desenho com... Ela teve que fazer mais um pentágono e um retângulo? Não, né? Porque vai faltar 4 faces aí. Um pentágono e 4 retângulos? Não, o pentágono, gente, tem 5 lados. Então, tem que ter 5 retângulos. Então, a resposta correta é a letra C. Um pentágono e 5 retângulos. Beleza? Atividade 6. Na planificação da superfície de um cubo, foram assinalados os pontos P, Q, R, S, T e U, conforme mostra a figura abaixo. Nessa planificação, qual é o ponto que coincidirá com o ponto P depois de remontado o cubo? Olha aí, minha gente, qual ponto vai ser? Se você dobrar essa figura aqui, olha, o ponto R vai vir de encontro com o ponto P. Então, a resposta correta também é a letra B. Atividade 7. Ana possui um quiosque onde vende embalagens para presente. Para economizar espaço, todas as embalagens são guardadas abertas. O modelo mais vendido por ela no último mês tem o formato dado pela figura. Após montada a embalagem, terá o formato de... Olha aí, minha gente, pode ser um cone? De forma alguma. Um cone, nós já vimos a planificação dele, que é um círculo e um setor circular. Pode ser um prisma? Sim, é um prisma o quê? Hexagonal. Olha só os retângulos, beleza? Então, é um prisma. Não pode ser uma pirâmide, porque se fosse pirâmide, aqui ia ser um triângulo. Não pode ser um paralelepípedo, porque a base não seria um hexágono. E não pode ser um tronco de pirâmide, porque as faces laterais têm o formato de um trapézio, beleza? Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, a pirâmide. Se fosse uma pirâmide, tá vendo? Aqui seria triângulo. Se fosse um tronco de pirâmide, olha aqui para você visualizar melhor. Tá vendo? As faces laterais do tronco é um trapézio. Então, aqui teria que ser um trapézio, beleza? Bom, pessoal, eu agradeço a sua companhia e te peço, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.